na aula de hoje, tá? Eu vou dar um encontro 2 da terceira sessão e o 3. E aí na aula que vem a gente dá o 4 e fazemos exercícios, tá? Bom, Tá. o que eu coloquei ali? Então já está no ar tanto as duas aulas de hoje e no pós-aula, tá? Sessão 3, unidade 2, tá a atividade de sala de aula desse bimestre, tá? Para Tá. ser entregue até o dia 2 de novembro, tá? Tá. Então, são exercícios que refletem muito a essas duas aulas de hoje, tá? Que é a questão de derivadas, derivadas parciais, tá? Por que a gente vai entrar um pouquinho em assuntos de derivada parcial? Porque a próxima etapa da integração é a integração por partes. Então, eu vou integrar uma função em um eixo e depois no outro eixo. Então, para isso, eu tenho que fazer a questão da derivação por partes, tá? Então, a aula vai ser bem assim, vou dar um resuminho. Deixei alguns links de vídeo para depois vocês virem em casa, para ela não ficar muito cansativo, muito maçante, tá? Então, vamos lá. Só para eu escrever aqui, professor, tá na unidade. Ó, unidade 3, seção 2, no Unidade pós-aula. 3. Deixa eu mostrar para Tá. vocês aqui só um pouquinho. Deixa eu silenciar meu telefone. Deixa eu mostrar aqui, ó. Cálculo 2. Então, lá, unidade 3, ó, então, seção 2. Então, aqui está a aula, ó, e aqui está a atividade de sala de aula no pós-aula. Tá bem, professor. Tá? E aqui a aula 3 também já está aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, antes da gente tem que ver a questão, né, das derivadas, olha aqui que bonitinho, o próprio título da unidade está errado, portuguesa. Deixa eu dar meu ponteiro. Gráficos de superfícies, é isso? Superfícies. Então, olha lá, ó. Então, esse videozinho aqui, posso até dar o início, só deixa eu tirar a minha tela aqui. Tô quebrado, né, cara? Então, O que houve, professor? Não tava sabendo que você estava quebrado, não? quebrei a mão, cara, no box. Como é isso? Quebrei a mão no Lutando. box. Fui Que entrar no bonito. box, escorreguei, cara. Aí levei a mão na barra, sabe aquela barra? A barra de proteção que a gente tem para não escorregar. Caraca, que vacilo. Aí a mão correu e o dedo ficou preso. Eu tive que botar 2 pinos na mão. Putz. É brabo. Faz parte, né? Faz parte. Só que eu vou ter que tirar desse ponteiro aqui, ó. Ponteiro normal. Então, aqui, ó. Então, esse videozinho, no mesmo site que eu tive professor. Alô? Oi, da manutenção? Pode falar. Bom, eu tô aqui nas bombas de recirculação da linha. Onde está escrito X? Então, ele fala justamente disso aqui.
Bom, hoje nós vamos então estudar funções de duas variáveis. Função, né, de duas variáveis é uma relação que a cada par ordenada x e y faz um único correspondente real em f de x e y. Aqui tem um exemplo, ó. Cada par x e y ele corresponde a uma resposta aqui que seria a imagem. Então, o x e o y determinam o domínio e a resposta aqui a imagem. Esse é um exemplinho que eu dou. Então, vamos fazer o... Então, o que quer dizer isso aqui, tá, Hugo? Olha aqui, ó. Então, se eu tenho uma função onde eu tenho duas variáveis, tá? Que me relacionam os domínios dela, que me dão exatamente uma única resposta de imagem, o que quer dizer? Que eu estou, por exemplo, variando no eixo X e no eixo Y, e vai me dar uma resposta num terceiro eixo, por exemplo, o eixo Z. Então, a gente já está A gente brincando entra com... no tridimensional agora, né? Oi? A gente entra no tridimensional agora, né? Exatamente. Então, por exemplo, vamos fazer um exercício aqui de loucura. Se eu tiver Faz aqui, um por exercício, exemplo, professor, 2, simples. Faz o simples possível. exatamente, então lá, 2 ao quadrado, vamos dizer que o x é igual a 2, tá? Tá. Ou vou fazer, vamos fazer 1 ao quadrado é 1, né? Certo. 1. E se o y é igual a 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1 dá 2. 2. Então, o meu valor de z aqui seria quem? Raiz quadrada de 2. Tá? Ah, É, perfeito. Peraí, então quando eu tenho duas variáveis assim, o resultado é o resultado de Z. exatamente, é de um terceiro eixo. Tá. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho então aqui, se o meu x for igual a 2, 2 ao quadrado é 4. Tudo bem. Mais quem? O meu y também vai ser igual a 2. 2 ao quadrado também é 4. Então, 4 mais 4 é quanto? É 8. 8 é o quê? Quanto é que é o resultado de a raiz quadrada de 8? Não tem, ué. Tem, porque eu vou ter 2 ao quadrado vezes 2. Então, esse meu 2 ao quadrado eu posso vir para fora. Deixa eu pegar só um pouquinho. Deixa eu ligar o whiteboard só um pouquinho. Deixa eu ligar o whiteboard para tu ter ideia. Tá aqui. Que é em branco. Então, digamos que eu tenho, então, essa f de x aqui, né? Então, é uma função de x e uma função de y. Vou diminuir o tamanho dessa caneta, está muito grande. É grossa. Né? Então, igual a quem? A raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter o valor da minha f de x e y. Ó, em vez da gente construir antes apenas um quadro com x e y, até se eu quisesse fazer uma plotagem disso aqui, tá? Então, digamos que eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho uma função de 0 e 0.
Bom, eu consigo ver aqui que quando eu tenho 0 e 0, raiz de 0 é 0. Ok? Certo. Se eu tenho o valor de x igual a 1 e y igual a 1. Então, vamos ver aqui. Ó. Então, a minha f de que é x igual a 1 e y igual a 1. Então, vai ser igual a quem? A raiz De 2. de 1 ao quadrado mais quem? 1 ao quadrado. Então, a minha f de 1 e 1 vai ser igual a raiz de 2. Então, aqui vai ser a resposta aqui, vai ser quem? Raiz de 2. Tá? Mas se eu tiver valores de, por exemplo, 2 e 2. Então, qual vai ser a minha f? Ó, de 2 e 2. Ó, igual a quem? Ó, a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a quem? Ó, a raiz de 8, concordas? Sim. Muito bem. Como é que eu simplifico essa função aqui? Ó? Minha f de 2 e 2. Olha só, a raiz de 8, eu posso dizer aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 2. Entendeu? 2 ao quadrado é 4, né? Sim. Vezes 2 é 8. Isso. Então, eu tenho esse 2 ao quadrado e esse 2 aqui pode sair para fora. Então, este resultado aqui vai ser 2 raiz de 2. Então, vai ficar 2 raiz de 2. Tá, mas e o vezes 2? Isso aí. Vamos usar outra tamanhozinha, tá? Para tu visualizar o gráfico dessa criancinha aqui. Olha só que legal. Como é que a gente utiliza o Excel como auxiliar do nosso estudo? Olha lá. Então, vamos botar aqui, ó, que a minha f é uma função de quem? Ó? De x e de y, tá? Então, aqui eu vou ter x e aqui eu vou ter y. Opa. Bom, a minha f de x vai ser quem? Ó? Vai ser igual, vou abrir aqui. Bom, como é que eu coloco raiz quadrada no Excel? Te lembra, não? Não Te lembro, lembra, não. não? Ah, vamos lá. Não. Ó, eu posso usar funções assim de fórmula, ou eu posso botar aqui, ó, SQR. A função SQR é a função de raiz quadrada, tá? Então, ó, de quem? Bom, primeiro, vou abrir outro parênteses, ó, dessa célula aqui, ó. Bom, de D3, a potência no Excel é o sinal chapeuzinho. Ó, então, fechei o X. Vou somar, vou abrir, vou botar o Y aqui, ó, for ao quadrado, fechei, fechei, fechei. Ótimo parênteses. Tá. Então, se eu botar aqui, ó, 0 e 0. Aqui. É. É porque tu não está me dando isso aqui.
Tá? Vou tirar um dali. Ai, meu Deus do céu. Tá. Não preciso botar isso aqui. Mas por que que não tá fazendo isso aqui, cara? Ué, não entendi. Só um pouquinho. Isso também sou uma negação no Excel, professor. Oi? Eu sou uma negação no Excel, eu só sei o básico. Mas SQR, só um pouquinho. SQR. Aqui. Ah, claro. SQR em inglês, aqui é a raiz. Raiz. E você está vendo no inglês. Tá acostumado a trabalhar nos stages? Olha lá, que bonito, ó. Viu? Olha só. 2, ó. 4, 2, 3, opa, cacete. Ó. 4, ó. 5, 6 e 6. Olha o que eu posso fazer agora aqui, ó. Vamos fazer um gráfico disso aqui. Funções gráficas. Ah, todos os gráficos. Pizza, aqui um gráfico de volume. Área. Superfície. Olha que bonitinho. Viu só que bonito? Olha lá, ó. Isso que ela está fazendo uma parábola aqui, ó. Tinha que ter uma aula de Excel pra gente aí na faculdade também. Tá dizendo ali? Consegue visualizar? Tô conseguindo. Ó. Tá? Porque isso aqui é o quê? Uma parábola no volume, ó. Isso aqui é um elemento de casca, né? Isso aqui é um elemento de casca. Ó. Olha aí que bonitinho. Tá? Então, isso aqui é a questão do domínio. Então, eu tenho dois domínios que me dão uma única imagem. Dois domínios, x e y, que me dão uma única imagem. Claro que aqui a gente fez esses pontos malucos aqui, tá? A gente pode também botar mais outros aqui. Eu podia botar isso aqui de meio e meio, tá? Aqui, ó. Ponto 5, 1.1, desculpa, 1.5. Olha só. Ah, aqui. Olha só que bonitinho que ficou já, ó. Ó. Tá? Entendeu? Bom. Então depois tu segue vendo esse videozinho aqui, que ele vai dar uma complementação do que eu falei para ti agora aqui. Tá? Vamos seguir, Entendi, vai. professor. Então, tá. Então, essa questão toda da gente, né, se preocupar, né, com a questão de duas imagens, dois domínios de uma imagem única, justamente que é para a gente trazendo no mundo aonde nós vivemos. Então,
no mundo tridimensional. Então, aqui, ó, aqui está justamente uma representação, tá, do que está proposto por isso nessa aula. Então, imagina que está trabalhando como engenheiro mecânico em uma fábrica de motores. Tá? Então, conclui a primeira etapa, o quê? Esboçando como é que é o funcionamento do motor. Ou seja, eu vou ter duas posições aonde, por exemplo, está o meu pistão, né, de queima, que vai me dar o quê? A situação de qualquer ponto de localização das partículas de dentro da câmara de combustão. E assim eu posso extrapolar para qualquer outro aspecto do meu espaço tridimensional. Então, a principal função disso é o quê? A gente saber esboçar as funções do problema. Então, nós vamos tentar esboçar o cilindro, tá? O que a gente tentou esboçar aqui no Excel, ó, é um elemento de casca. Se eu botasse aqui naquela nossa expressãozinha lá, ó, aqui, tá? Se eu botasse, por exemplo, aqui mais um elemento, ó, botasse aqui, ó. Ah, cacete, só um pouquinho. Botasse lá no finalzinho, tá? Ó, mais 2. Olha só. Olha como mudou a figura. Tá? Posso também fazer o quê? Diminuir, ó. Por que ele está me dando isso aqui? Por que me deu negativo aqui? Porque este segundo termo está maior que o primeiro, ó. Então está me representando que isso aqui está no meu espaço de números em reais, ó. Então ele está me dizendo que tem o resultado, ó, só que esse resultado é negativo, tá? Então vamos fazer o seguinte, vou mudar esse aqui para positivo, que ele é um número maior, e vou mudar esse aqui para negativo. Ó, aí já me deu um valor. Olha aí, já me deu uma figura semelhante, tá? Quase uma K, né? Quase uma carne. Então vamos lá. Então, as ciências exatas, na engenharia que a gente usa, né? Então a gente tem que. Por isso que eu gosto de usar, brincar o Excel com vocês, para a gente poder visualizar essas coisas. Então, quando a gente usa funções e quando a gente consegue expressar essas funções graficamente, fica mais fácil para a gente abstrair. Tá? Então, mesmo quando a gente trabalha com funções complicadas, se a gente conseguir esboçá-las em um plano cartesiano, a gente consegue visualizar. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho que para cada valor de x, aqui eu tenho um y. Então, aqui eu tenho um domínio e eu tenho uma imagem. Agora, vamos imaginar o seguinte, se nós utilizarmos para essa função aqui, que o domínio de x, o domínio de y me dá um determinado ponto, e se eu puxar um eixo z saindo da tela, eu estou fazendo um elemento de casca. E se eu pegar e fixar um desses meus eixos e fazer ele rotacionar em si, aí eu faço o meu cilindro, tá? Aí eu faço o meu sólido de revolução. Então, olha lá. Então, quando a gente tem função f de duas variáveis, a gente pode desenvolver técnicas semelhantes, mas a gente tem uma dificuldade em, muitas vezes, verificar e olhar esses três eixos, tá? Então, a gente vai ver o quê? Que esse terceiro eixo, ele vai ser composto pelos pontos x, y, e o terceiro ponto é dado pela função comandada pelas variáveis x e y.
Então, o gráfico F, a gente vai chamar, então, que vai ser o gráfico de superfície. Então, aqui está chamando de W, mas eu posso chamar de Z, como está mais acostumado a chamar de Z. Tá? Então, aqui, ó, tem esse artiguinho que eu me esqueci de botar, vou até botar lá para vocês. Só um pouquinho. Deixa eu até lá botar esse artigo no AVA para vocês lá. Vou botar aqui, ó, professor. Artigo. Aqui. Vamos, Cavacinho. Nova página. Cadê? Aqui, ó. Aqui. 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 Uhum. Tá. 10 minutinhos. 2. Pronto. Então, lá está já publicado esse artigozinho para vocês lerem aqui também. Vou até abrir o artigo para vocês verem. Ele fala justamente, tá, dos benefícios do estudo de cálculo. Ó. E aqui mudou o layout do diálogo do PDF, tá? Aqui, ó. Então, são descrição e possibilidades do uso de cálculo do seu ensino de cálculo. Tá? Então, ele resume as dificuldades. Tá? É um texto bem legal de ensino de matemática. Tá? Vai ajudar a facilitar a vocês a aprendizagem. Tá? Bom, vamos seguir lá. E aí depois, ó, vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui sobre superfícies quadráticas. Iniciamos aqui uma sequência de videoaulas onde vamos tratar sobre, ou falar, né, sobre as superfícies quádricas. E aqui está o exemplo de alguns gráficos, né, dessas superfícies. Então, como vemos aqui, temos aqui uma hiperboloide de uma ou duas folhas, temos também uma elipsoide, e esses nomes, né, nos remete exatamente ao ensino médio, né, lá no estudo das cônicas. E por isso eu trouxe aqui, ok, para a gente lembrar, né, desses gráficos, né, os gráficos tanto da elipse, quanto da hipérbole, quanto as próprias parábolas, pois elas, esses gráficos aqui, né, essas regiões, estão intimamente ligadas às superfícies quádricas. Vocês vão ver o porquê. Temos aqui então um exemplo de uma parábola, que seria exatamente esse gráfico aqui, né? A parábola y igual a x ao quadrado. Temos aqui uma outra parábola, só que agora x, né? A lei dessa parábola é x igual a y ao quadrado, né? Então perceba que a parábola está na direção do eixo, claro, considerando isso aqui o eixo x e aqui o eixo y. Então essa parábola está na direção do eixo x, essa parábola está na direção do eixo y, né? A gente está mais familiarizado a esse tipo de parábola, mas essa aqui também irá perseguir um pouco vocês no estudo de cálculo, se já não está perseguindo, né? E temos aqui também a nossa elipse, né? Essa região que está em vermelho aqui seria a nossa elipse. E a equação reduzida da elipse, vamos escrever aqui, é dada exatamente por isso aqui, ou algo parecido com isso. X ao quadrado por A ao quadrado mais y ao quadrado por b ao quadrado é igual a 1. Então, essa aqui é a equação reduzida da nossa elipse. Essa região que está em verde aqui seria uma hipérbole, né? Ou a equação reduzida da nossa hipérbole, que é dada exatamente por algo parecido também com isso. Então, x ao quadrado por a ao quadrado menos y ao quadrado por b ao quadrado igual a 1, certo? Então, aqui também está a equação reduzida da hipérbole. Perceba que a diferença entre a hipérbole
e a equação, né, da hipérbole e da elipse é exatamente o sinal que existe entre as incógnitas, certo? Claro que a gente poderia até mudar a ordem aqui, colocar x ao quadrado aqui e y ao quadrado. Só que o sinal, né, seria o oposto. Se x é positivo, y é negativo, ou se y é positivo, x vai ser negativo. Aqui não. Tanto x quanto y são positivos. Lembrando também que as variáveis aqui, melhor dizendo, as constantes a e b, são números maiores que zero, tá ok? Então, aqui temos, né, e lembramos de uma maneira bem rápida aqui, e perceba também que essas equações não vão estar tão simples assim, né? Na maioria das vezes não é tão simples assim. A gente vai ter que encontrar a equação reduzida, por exemplo, de uma hipérbole. Você poderia ser dado para você, por exemplo, a equação da hipérbole 9x ao quadrado mais 16y ao quadrado igual a 144, por exemplo, né? Você teria que tornar essa equação dessa forma aqui, ou reduzida, né? Como é que a gente faz isso? Ora, se o nosso segundo membro aqui é igual a 1, então vamos tentar transformar o segundo membro aqui também para 1. Então vamos dividir aqui por 144. Para eu não alterar a minha equação, se eu dividir o segundo membro aqui por 144, tudo que está no primeiro membro também eu vou dividir por 144, tá ok? Para não alterar a minha equação. Então vamos ter como resultado aqui x ao quadrado, simplificando aqui vamos ter 16, mais y ao quadrado, simplificando também vamos ter 9, certo? Isso aqui vai ser igual a 1. Então perceba que com isso encontramos a equação reduzida, né? E ficou muito parecido com o que vimos aqui, ok? Isso aqui é a equação de uma elipse, tá ok, pessoal? Essa videoaula aqui, como eu falei para vocês, né? A gente vai se prender, tá ok? A enxergar, né? Utilizar alguns métodos simples para enxergar como é a superfície, né? Como é o gráfico da superfície que estamos trabalhando, tá ok? Na próxima aula, vamos trabalhar, ou nas aulas seguintes, né? Vamos trabalhar detalhadamente em cada superfície, na elipsoide, nas hiperboloides, né? Entre outras, tá ok? Então, por exemplo, vamos pegar aqui para trabalharmos e entendermos o que estamos falando. Imagine aqui essa superfície, né? Essa aqui que a gente vai estudar na próxima aula, mas aqui eu trouxe aqui apenas para exemplo. Isso aqui é uma elipsoide, certo? Aqui temos uma elipsoide e eu pintei aqui em vermelho, né? Toda aquela região que está no primeiro octante, ok? O primeiro octante seria exatamente aquela região onde x, y e z são positivos, né? E eu acabei desenhando essa região aqui, certo? Só que eu não coloquei exatamente a nossa superfície aqui. Então, essa região, né, perceba que a gente tem aqui uma região que está em amarelo. Então, essa região aqui seria exatamente, e você deve concordar comigo, isso aqui nada mais é que o plano ZY. Essa região que está pintada em verde aqui é a região, né, é o plano XY. E essa região que está em rosa, acredito que seja rosa, é o plano ZX, certo, pessoal? Então, por que eu estou chamando a atenção com relação a esses planos? Porque vai ser de extrema importância que esses planos aqui, a gente vai utilizar uma maneira bem simples, né, de enxergar essa superfície. Então, esses planos aqui vamos chamar de seções básicas, tá? Poderia ser chamado de seções básicas. Por quê? Porque esses planos, na realidade, eles ainda não são seções. As seções é a partir do momento que você pegar esse plano e encontrar a interseção desse plano com a superfície, ou seja, como é que o plano corta a superfície. E para isso vamos enxergar exatamente com relação a essa superfície aqui. Perceba que no plano ZY, por exemplo, que seria exatamente onde a região, a interseção, né, onde a superfície e o plano ZY é exatamente essa região que está em azul aqui. A gente poderia até pontilhar, né? Ficaria algo parecido com um círculo, né? Mas você vai ver na próxima aula que isso aí nada mais é que uma elipse. E a gente vai tratar de uma maneira bem simples também na próxima aula esse assunto, tá ok? Só quero que a gente compreenda isso aqui para não perdermos muito tempo quando formos montar o gráfico de uma superfície quádrica, tá ok? Então perceba que no plano ZY vamos ter algo, né? E esse corte é algo parecido com isso aqui, ó. Então deixa eu melhorar aqui. Então seria algo parecido com isso aqui, certo? No plano ZX, por exemplo, que seria essa região que eu vou pintar agora aqui, ó, plano ZX, ele corta a superfície exatamente nessa região que eu estou pintando em azul aqui, né? Então ficaria algo parecido com isso aqui, ó, certo?
certo? Então é fácil de enxergar. Se você não está enxergando, coloque aí seu óculos 3D que você vai enxergar. Certo? Então temos aqui agora o plano XY. Então como é que está o plano XY? O plano XY, né, corta exatamente a superfície nessa região que eu estou pintando em verde aqui. Então, pontilhando no plano XY, exatamente que seria a interseção com relação à superfície, né? Então, pontilhando, vamos ter algo parecido também com isso aqui. Então, deixa eu melhorar esse desenho aqui para ficar melhor aqui, para entendermos melhor, né? Então, ficaríamos com algo parecido com isso aqui. Então, perceba e lembre que a gente está trabalhando apenas no primeiro octante, estamos trabalhando apenas com essa parte aqui, né? Perceba que temos aqui um molde, podemos dizer assim, né? Então, se cortarmos essa região, poderíamos colocá-la aqui, né? Ou seja, estamos montando um molde para essa região. Então, você deve perceber e deve concordar comigo que com isso aqui, e perceba que a gente está apenas no primeiro octante, enxergamos a superfície que estamos trabalhando. Apenas com essas seções básicas ali, né? Levando em consideração esses planos aqui e a interseção desse plano com essa superfície. Então, é fácil de entender a superfície que a gente está trabalhando. Na próxima aula, né, vocês vão ver que a gente vai aprender, né, que em se tratando de um elipsoide, a gente vai aprender que no plano XY, em todo o plano XY, né, trabalhando em todos os octantes aqui, né, vamos ter elipses, né, vamos ter, no caso, uma elipse. No plano, por exemplo, ZX, também vamos ter uma elipse, né, e com isso vamos formar a figura que queremos. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido essa videoaula aqui. E na próxima aula vamos tratar de uma maneira mais detalhada, podemos dizer assim, sobre o nosso elipsoide. Ok? Então, até a próxima. Entendeu, Hugo? Entendi. Então tá. Então vamos dar uma olhada no livro didático, na seção, e vamos para o próximo tema. Este aqui. Então a gente vai começar agora aqui. Derivadas parciais ou de ordem superior. Então, assim como nós temos, uma função com dois domínios dando uma imagem, nós também poderemos ter uma derivada parcial em função de duas variáveis diferentes. Então, vou ter uma terceira variável, assim como na função, que eu vou derivar cada uma delas conforme a sua função. Então, aqui, ó. Então, o primeiro tema para a aula de hoje é revisar, eu vou só dar uma passadinha para tu ver ali, relembrar as derivadas mais importantes, nós até já vimos um pouco, né? Quando a gente começou a usar a integral. Gente, muda a vida. Muda. Isso é quebrar no YouTube. Muda a vida. Eu vou ser... Olá pessoal do Me Salva, vamos agora para a nossa tabela de Então, derivadas. vai relembrar as tá? tabelinhas derivadas com vocês. Essa tabelinha que a gente vai aprender aqui é uma tabela muito importante, tá? Porque, enfim, conforme tu for derivando, conforme for avançando no cálculo, em outras disciplinas que precisam de cálculo, é muito importante que tu saiba de cabeça essas derivadas simples, tá? Para não ter que, enfim, buscar uma tabela, abrir um livro, abrir o Google e procurar ali tabela de derivadas, né? Então, essas aqui são bastante simples. Então, eu vou listar aqui algumas funções e a gente vai derivando. Então, olha só. A primeira delas é a derivada da constante 1k pertencendo aos números reais, tá? Depois disso, Qual é a derivada da derivada constante? de polinômios, tá? E eu vou botar aqui os polinômios como as potências de x, tá? Sempre com um coeficiente na frente, tá? Outra funçãozinha que é bom saber de cabeça é a raiz de x. E tanto a raiz de x quanto 1 sobre x, que são essas duas que eu vou colocar aqui para ti, tu consegue resolver com a regra de polinômios, tá? Com a regra aqui das potências de x. Mas são derivadas que tu vai usar tanto e são tão comuns que vale a pena a gente investir algum tempo assim só memorizando elas. Então, olha só.
Desse lado aqui nós temos as funções, certo? Aqui nós temos as funções e aqui a gente vai colocar as derivadas. Gente, para qualquer valor de k pertencendo a R, uma constante 1, 2, 3, 4, 5, seja lá quando for, sempre a derivada da constante vai dar 0, tá? Derivada de potências de x, lembra sempre, tá? Primeira coisa, esse n vai cair na frente do teu coeficiente. Vai multiplicar quem? O coeficiente que tu já tinha. E agora o que acontece? X na n, essa potência de x, vai sempre perder uma unidade. E aqui é importante, tá? Se esse expoente for negativo, for menos 1, for menos 2, seja lá eu quanto for, sempre vai subtrair uma unidade. Às vezes o pessoal erra, né? Porque, enfim, acaba somando em vez de subtrair porque era expoente negativo. Então, sempre cai o expoente para frente, multiplica o coeficiente que tu já tinha, às vezes é 1, não precisa multiplicar, e aí subtrai uma unidade. Raiz de x, gente, raiz de x é a mesma coisa do que tu fazer x na 1 meio, certo? É a mesma coisa, a gente sabe lá das potências de x. 1 sobre x é a mesma coisa que tu fazer x na menos 1. Mas isso aqui é tão usual, a gente usa tanto, que vale a pena tu lembrar que o que vai acontecer? Quando tu derivar a raiz de x, tu vai chegar em 1 sobre 2 raiz de x. Tá? Isso tu faz a derivada tirando aí 2 ou 3 passos usando essa regrinha aqui. Mas vale a pena saber que a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x, como nós vamos ver nos exercícios. E a derivada de 1 sobre x, derivada de x na menos 1, nós vamos ficar com menos 1 sobre x quadrado. Vale a mesma coisa do que eu falei antes ali, tá? Sempre vale utilizar a regra das potências de x, mas a gente ganha bastante tempo. Vamos entrar agora em outro tipo, tá? Vamos entrar nas trigonométricas. Então vamos lá. Essas daqui são fáceis, não tem o que a gente esquecer, tá? Tem que saber na ponta da língua. Então, vamos lá. Função seno de x, função cosseno de x. Qual que falta aqui? Falta a tangente. E faltando também as outras aqui, né? A seno, cosseno, tangente. Faltou quem? Faltou a cotangente, faltou a secante e a cossecante de x. Todas essas daqui são muito fáceis de tu lembrar qual é a derivada. Então, olha só. Deriva seno. Antes, tá? Antes até. Coisa que eu quero ressaltar para vocês. Uma dica, tá? Sempre que tu tem o co na frente das trigonométricas, o que vai acontecer? Sempre que tem o co na frente das trigonométricas, tu vai colocar um menos na frente da derivada, tá? Sempre. Isso aqui é uma dica de memorização boa. Tu deriva o seno, derivando o seno, tu vai chegar em cosseno de x. Derivando o cosseno de x, cosseno, né? Tem o co, tem o menos, vai ficar menos seno de x. Tangente de x, gente. Essa aqui é a única que é um pouco, que às vezes a gente demora um pouco para memorizar, tá? Mas tangente de x vai ser secante ao quadrado de x. Essa daqui, uma que tu tem que prestar bastante atenção para não esquecer. Cotangente, gente. Cotangente. Quando a gente deriva cotangente, quando a gente deriva tangente, a gente chega em secante ao quadrado. Quando a gente deriva cotangente, nós vamos chegar em cossecante ao quadrado. Tá? Menos cossecante ao quadrado. E quem deriva secante? Derivando a secante, nós vamos chegar em secante de x, que multiplica quem? Que multiplica a tangente de x. Derivando a cossecante, nós vamos chegar em menos a cossecante de x, que multiplica a cotangente de x. Gente, parece assim, meu Deus do céu, que horror, né? Que horror, meu Deus, um monte de função, um monte de coisa para mim derivar, um monte de coisa para mim memorizar. Gente, é fácil, tá? É fácil, a gente faz alguns exercícios e acaba memorizando. Deriva o seno, chega no cosseno. Deriva no cosseno, chega em menos seno. Deriva a tangente, chega em secante quadrado. Deriva cotangente, chega em menos cossecante quadrado. Sempre memoriza de 2 em 2. Seno e cosseno, cosseno menos seno. Tangente, secante ao quadrado. Cotangente, menos cossecante ao quadrado. São, enfim, se você reescrever isso daqui no papel umas 2 vezes, eu aposto que vocês vão memorizar para sempre, tá?
Então vamos lá. Mais algumas derivadinhas que estão faltando aqui para a gente acabar. Algumas bastante importantes agora, tá? E na x, tá? Esse número que o pessoal fica perplexo quando entra no cálculo, né? O que é o e? A na x, ou seja, em vez de ser só o e, que é 2,7 alguma coisa lá, o a, que pode ser qualquer número real. ln, né? O logaritmo com base e. E logaritmo de x em qualquer base real. Bom, gente, então olha só. O que a gente tem que fazer aqui? E na x, derivando e na x, a gente vai chegar justamente em e na x. Esse aqui é um caso curioso, tá? Se vocês quiserem, dá para fazer a dedução dessa derivada lá pela regra dos limites. É bem legal, tá? Tu confirma que realmente chega no próprio e na x. E, enfim, o pessoal fica um pouco curioso, né? Poxa, tu deriva uma coisa e ela chega na mesma função? Sim, a derivada do e na x é o próprio e na x. A na x, quando a gente derivar o a na x, o que acontece? Repete o a na x e multiplica pelo quê? Pelo ln de a. E na x é um caso especial dessa regra. Quanto que seria? Né? Vocês percebem que é a mesma coisa essas duas regras aqui. Porém, aqui a base a vai ser o quê? E. Então, a gente vai chegar aqui, quando a gente derivar, vai ser e na x vezes o ln de... O que acontece? ln de e, ou seja, o logaritmo de e na base e, é o próprio 1, e não precisa aparecer aqui, tá? Então, a e na x é uma exceção dessa regra aqui, tá? Uma especialização, desculpa. Derivando o logaritmo natural, nós vamos chegar em 1 sobre x. E agora, derivando o logaritmo de x na base a, nós vamos chegar em 1 que divide o quê? X vezes o logaritmo natural de a. Vocês percebem que ambos os casos aqui, né, o e na x e o ln de x, esses dois aqui são casos especiais da regra mais ampla que está aqui, né? Que está no a na x e no logaritmo de x na base a. Tá? Então, estão aqui as nossas derivadinhas. Gente, me estendi um pouco, tá? Mas por quê? Porque essas derivadas valem a pena a gente realmente cultivar, tá? Então, vamos relembrar essas nossas derivadinhas aí, tá? Já decorei o cossecante só. Então, aqui, ó. Então, vamos imaginar aqui, então, que exatamente nós estamos aqui, ó. Falando em termos do nosso motor de combustão lá. Então, o que a gente quer saber? A gente quer projetar o motor, digamos assim, né? Com o menor custo de produção, tá? Então, a gente tem o quê? O que eu posso dizer que isso aqui pode ser esse meu 15 aqui? Esse 15 pode ser, por exemplo, um custo fixo, tá? Então, o meu custo total, ou seja, que é uma função de x e y, mais a soma dos meus custos fixos, tá? Então, essa aqui é a minha equação do meu custo de produção do meu motor. Vamos lá, ó. Interpretar a solução do problema. Então, olha aqui, ó. Então, o estudo de uma função de variável. Então, vimos que a variável, né, que as derivadas representam taxa de variação. Então, sempre que eu estou falando de variável, eu estou falando de uma taxa. Taxa é uma função pela outra. Então, aprendemos a resolver problemas de otimização. Na física, a gente pode relacionar taxa em T. Por exemplo, quando eu falo em velocidade, qual é a unidade da velocidade? Quilômetros por hora. Isso. Então, eu tenho uma unidade de distância percorrida por unidade de tempo. Então, eu estou falando de quê? De uma derivada, aonde eu tenho a variação da minha posição em relação ao tempo. Tá? Então, eu estou, através de duas variáveis, obtendo uma terceira. Tá? Então, é natural que a gente imagine que a derivada tem um papel importante nas funções e na resolução dos problemas de função. Tá? Então, uma superfície, por exemplo, aqui, né? Eu posso ter, por exemplo, aqui
voltando ao exemplo da velocidade, eu posso ter um problema real com uma função quadrática, por exemplo, ou de terceiro grau, da velocidade em relação ao tempo. Desculpe, da distância percorrida em relação ao tempo. E ela vai estar representada por dx, ou dy, ou dz. Então, por exemplo, se eu pego um elemento gráfico, tá? Eu consigo, por exemplo, descobrir minha taxa de variação desse meu elemento elipsoide aqui em um determinado ponto. Tá? Então, olha aqui, ó. Aqui é o exemplo de uma elipse. Ó. Então, aqui eu tenho as derivadas, as coordenadas de quê? De cada plano. Tá? Então, o quê? No meu plano aqui, ó, z, y, x, z e x, y. Então, o meu somatório total vai ser minha variação. Só que se eu posso derivar esta minha função, primeiro em relação a x, depois em relação a y e depois em relação a z. E este símbolo aqui, ó, rebuscado, ó, tá? É o símbolo de derivação parcial. Tá? Então, quando eu derivo uma função no eixo xx, eu estou fazendo a derivada parcial da minha função em relação a x. Quando eu uso ela em relação a y, estou variando ela em relação ao eixo y. Quando eu uso com relação a z, eu uso em relação a z. Ó, vamos ver esse videozinho aqui. Então, nesse vídeo vamos falar sobre as derivadas de ordem superior, se tratando de cálculo com duas variáveis. Mas eu acabei trazendo aqui o gráfico de uma função, né? Vamos chamá-la de f de x, e essa função aqui eu acabei trazendo para a gente fazer um link, né, com o cálculo com uma variável. Por quê? Porque as informações ou o porquê de encontrarmos as derivadas de ordem superior também no cálculo com duas variáveis, tem a mesma explicação. Travou. Ficou sem áudio, professor. Eu? Ficou sem som agora, eu não consigo ouvir nada que ele fala, só vejo a imagem. Professor, tá me ouvindo? Retornou o áudio? Não retornou o áudio, tá sem Só um áudio. pouquinho. Levantei para botar o casaco, estou sentindo frio. Tá muito frio aí? Não, tá tranquilo, só que estou de manga curta. Aí essa hora sempre dá mais esfriadinha. Duas variáveis, Deu? tem a mesma explicação do que a gente aprendeu lá no cálculo com uma variável. Então, aqui a gente tem uma curva, certo? E se encontrássemos, por exemplo, a primeira derivada da função f de x, isso aqui nada mais é que as retas tangentes, certo? Nessas curvas, nos dariam retas tangentes em um determinado ponto em toda a curva. Aí você deve concordar comigo que em toda a curva, essas retas aqui tangentes seriam crescentes, né? Ou seja, a informação que essas retas tangentes nos daria é que a função ela é crescente em todo intervalo.
Só que perceba que ela é crescente e o fato de ser crescente em um determinado ponto, até aqui, vamos marcar esse ponto aqui, certo? Você deve concordar comigo que a gente tem uma curva que parece ter uma concavidade, né? Parte de uma curva que tem uma concavidade voltada para baixo. Enquanto que essa outra curva aqui parece ter a concavidade voltada para cima. E a gente estudava exatamente esse ponto aqui de cisão, né? Se você estudou ponto de inflexão, para ser mais formal, tá ok? Então, esse ponto aqui que demarca essa mudança de comportamento, chamamos de ponto de inflexão. E a gente encontrava esse ponto fazendo o quê? Exatamente encontrando a segunda derivada, tá ok? A segunda derivada da função e igualando, claro, a zero. A gente iria encontrar esse ponto aqui. Ou seja, encontrando a equação da segunda derivada, o que a gente teria? Se você pegasse qualquer valor antes do ponto de inflexão, você iria encontrar nesse intervalo aqui, ou seja, em todo esse intervalo aqui, qualquer valor que você colocasse na equação da segunda derivada, você iria encontrar um valor negativo. Por quê? Porque a concavidade está voltada para baixo. Depois do ponto de inflexão, você iria pegar esses valores e poderia jogar na equação, né, aliás, na nova função que a gente encontrou através da segunda derivada. E qualquer valor que você colocasse aqui, você iria encontrar um valor maior que zero, ou seja, um valor positivo. Isso aí nos indica que a função, né, ou a curva tem a concavidade voltada para cima. E é essa mesma informação, pessoal, que as derivadas de ordem superior, né, se tratando de cálculo com duas variáveis, irá nos dar. Ok? Então é por isso que é interessante estudarmos as derivadas de ordem superior. E a sua representação, vou colocar aqui as 4 representações, essas são as seguintes. Então temos aqui a derivada da função z ou f, ok? Na direção, então perceba que tem um 2 aqui, então isso aqui quer dizer que estamos derivando 2 vezes, né? É a segunda derivada parcial da função, ok? E aqui estaria a de sua direção, então estaríamos também elevado ao quadrado. Então teríamos a segunda derivada, ok? Da função, no sentido do eixo x. Então, isso aqui é a sua representação. Como também teríamos a representação na direção do eixo y, por exemplo. Então, estaríamos também derivando, né, 2 vezes na direção do eixo y. Como também teríamos a segunda derivada, né, na direção. Então, poderíamos colocar aqui, ó, na direção do eixo y e x ao mesmo tempo. E teríamos também uma segunda representação, para essas duas últimas chamamos de derivadas de ordem superior mistas, né? Então seriam derivadas mistas, e aqui temos aqui uma direção diferente. Só que perceba que as direções aqui, né, são diferentes, e eu não gosto de tratar ou representar, né, as derivadas de ordem superior através dessas representações. Por quê? Porque temos que nos lembrar que, principalmente nas mistas, né, nas derivadas de ordem superiores comuns, podemos dizer assim, é simples, né? Iríamos derivar a função na direção x e depois derivar de novo na direção x. Aqui iríamos derivar na direção y e o resultado derivar novamente na direção y. Só que as mistas, essa representação acaba complicando, porque iríamos derivar primeiro na direção x e depois na direção y. Então, teríamos que ler aqui da direita para a esquerda. Aqui, teríamos que derivar na direção y e depois na direção x, ok? Então, eu prefiro as representações que seriam essas. Então, a derivada da função na direção x e depois na direção x. Isso aqui também é a mesma coisa que na direção y e direção y. Isso aqui é a mesma coisa que a derivada, derivar, né, parcialmente na direção x e depois na direção y, e aqui derivar na direção y e depois na direção x. Então perceba que é muito mais simples a leitura, né? Então primeiro eu derivo na direção x e depois na direção y, né? E depois na direção x. Aqui na direção x e depois na direção y. Então é muito mais fácil lermos da esquerda para a direita, como é o comum, né? Quando a gente lê da esquerda para a direita, fica mais simples. Beleza, então vamos fazer um exemplo aqui, ok? Vamos derivar a função
que é dado por x ao cubo mais 2x ao quadrado, y ao quadrado, mais y elevado a 4. Então, vamos encontrar as 4 derivadas de ordem superior. Vamos derivar apenas 2 vezes. Isso, você poderia derivar mais que uma vez, se a função lhe dá essa possibilidade. Ok? Então, primeiro vamos encontrar a segunda derivada na direção x. Ok? Então, dessa função aqui, vamos encontrar a segunda derivada na direção x, ou seja, vamos ter que derivar 2 vezes. Então, o que a gente faz? Primeiro, vamos derivar na direção x, apenas uma vez, a primeira derivada parcial. Ok? Então, na direção x, vamos ter aqui 3x ao quadrado. Aqui, vamos ter, como o y é uma constante e o 2 é uma constante, teríamos aqui apenas derivada na direção x, certo? Então, ficaríamos com 4, ou seja, 2 multiplicado por 2, 4 multiplicado por x, multiplicado por y ao quadrado, pois o y ao quadrado é uma constante, certo? Como o y elevado a 4 é uma constante, estamos na direção x, aqui seria 0. Beleza, só que agora a gente vai derivar de novo na direção x, ou seja, eu estou derivando parcialmente na direção x aquilo ou aquela nova função que criamos, ok? Então, na direção x, vamos ter aqui 6x, certo? Mais, como é na direção x, o y ao quadrado é uma constante, 4 também é uma constante, ficaríamos com, como a derivada de x é 1, ficaríamos com 4y ao quadrado. Beleza, vamos derivar aqui também na direção y. Então, vamos derivar 2 vezes. Primeiro, vamos encontrar a primeira derivada, né? Parcial na direção y. Ou seja, o x ao cubo aqui é uma constante, então daria 0. Aqui teríamos 2 multiplicado por 2, porque x ao quadrado é uma constante. Então, ficaríamos com 4x ao quadrado multiplicado por y, certo? Então, iríamos derivar apenas o y ao quadrado, multiplicado, o 2 aqui multiplicado por 2 é 4, ficaríamos com y apenas. Mais 4y ao cubo. A derivada de y elevado à quarta é 4y ao cubo. Então, derivando novamente a função que encontramos, vamos ter aqui na direção y, né? Vamos ter 4x elevado ao quadrado, pois aqui é uma constante, a derivada de y é 1, mais aqui teríamos 12y ao quadrado, certo? Então, teríamos aqui 12y ao quadrado. E agora, derivando na direção xy, ou seja, derivando na direção x e depois na direção y, como a gente já derivou na direção x, que seria exatamente essa primeira parte aqui, vamos agora derivar essa função na direção y, ok? Então, teríamos aqui, ó, na direção y, teríamos, isso aqui é uma constante, aqui teríamos, como é na direção y, teríamos aqui que derivar, né, apenas o y ao quadrado. O x é uma constante, ficaríamos com 8xy. Então, teríamos aqui 8xy. E agora, derivando na direção y e depois na direção x, pegaríamos aqui o que já derivamos, né? Ou seja, iríamos derivar na direção y e depois na direção x. Na direção y já está feita aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos agora derivar essa que já está derivada na direção y na direção x. Então, o y ele vai ser uma constante e vamos derivar o x, certo? Então, teríamos aqui 8 multiplicado por 4, que é o 2 multiplicado por 4, que é 8, né? Desculpem, 8x. E o y, como é uma constante, ficaremos com y, mas, como a gente está derivando na direção x, isso aqui tudo é uma constante, seria igual a 0. O interessante aqui, ó, que as derivadas mistas, então, se você derivar na direção x e y, é a mesma coisa que você derivar primeiro na direção y e depois na direção x. Percebam que as derivadas mistas são iguais. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco a ideia de derivadas de ordem superior. É bem simples, né? É só prestar atenção aqui à direção que você está derivando, no caso, as derivadas parciais, e perceba que a ideia é a mesma que tínhamos utilizado, né? Eu acabei não colocando a superfície aqui, não analisando geometricamente, mas a ideia é bem parecida com o que vimos em cálculo com uma variável. Beleza? Até mais. Tu entendeu isso aqui, Hugo? Entendi. Não é difícil, na verdade, né? A questão é prestar atenção no detalhe. E essa conotação aqui, tá? Das direcionais, tá? É a Bruna que está dando resistência aos materiais, né? Quando você está em resistência 2,
Vocês vão ver o plano de tensões. Tá? O plano de tensões é muito explicado pelo círculo de Mohr. E ele utiliza exatamente esta notação para explicar como é que a tensão se comporta no vértice de dois planos. E é exatamente isso. Vai te lembrar como tu vê plano de tensões, do que eu estou te falando hoje. Tá? Então, aqui a gente encerra a aula de hoje. Tá? Tá. Semana que vem, então, eu faço... encerro a unidade e fazendo exercício. Tá bem. Tá? Já encerra a unidade semana que vem? Isso. Ah, tá. Encerra a unidade. A unidade. Unidade 3. Justo. Tá? Eu apavoro. Tá bem, professor. Tá? Boa noite. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.